Jim Morrison, cantor do The Doors e ícone absoluto do rock, deixou este mundo há exatamente 50 anos. Para celebrar o legado de um dos grandes personagens da história da música, vou relembrar 5 dos momentos mais importantes da sua carreira ao lado da banda. Nos anos 60, o programa de TV de Ed Sullivan era um dos principais veículos populares de música nos Estados Unidos. Foi nele que o país conheceu Elvis Presley e os Beatles alguns anos antes. Mas quando o The Doors foi convidado a se apresentar ao vivo em 17 de setembro de 1967, talvez a expectativa fosse parecida, mas não foi o que ocorreu. Os produtores do programa pediram para a banda modificar um trecho de Light My Fire que faz alusão a drogas. Girl, We Couldn't Get Much Higher. Rebelde como é, Jim Morrison não apenas cantou o verso, como fechou os olhos tranquilo, deixando claro que sabia o que estava fazendo. Girl, we couldn't get much higher. Como resultado, o Doors foi banido do Ed Sullivan Show para sempre. Não que fizesse diferença, porque a banda durou só mais 3 anos depois disso. Mas ninguém nega que a ousadia do The Doors colaborou muito com o combate à censura na televisão norte-americana. 1968 foi o auge da popularidade do The Doors, e é por isso que esse show no famoso Hollywood Bowl, em 5 de julho, é tão celebrado ainda hoje. É claro que temos a percepção de que esse evento foi incrível, porque tudo foi muito bem documentado, com 5 câmeras, e o áudio foi capturado diretamente da mesa de som do local pelo próprio engenheiro de som da banda. A verdade é que houve um problema no microfone de Jim Morrison nas 3 primeiras músicas, e isso precisou ser corrigido depois com trechos de outros shows e pedaços gravados em estúdio e não utilizados. Só em 2012 pudemos ver uma versão completa e definitiva do show, que saiu no formato Blu-ray com o título Live at the Ball, e mostra cenas inéditas da apresentação com o Doors no topo da forma. Outros detalhes curiosos: a abertura do show ficou com 2 bandas, o The Chamber Brothers e o Steppenwolf, sim, aquele do clássico Born to Be Wild. Relatos contam que o volume dos amplificadores era tão alto que o som pôde ser ouvido do alto das montanhas de Hollywood Hills. Além disso, Mick Jagger estava na plateia. O cantor dos Rolling Stones era um dos ídolos de Morrison e eles teriam se conhecido naquele mesmo dia do show. E há quem garanta que durante o encontro com Jagger, Morrison tomou LSD pouco antes de subir ao palco, o que deve ter contribuído para sua performance muito concentrada. Foi em 1º de março de 1969 que ocorreu o show mais polêmico do The Doors, muito por conta do que as pessoas acreditam que viram, e não exatamente do que aconteceu. Há quem pense que o desenrolar dessa noite foi crucial para o fim da banda e, consequentemente, para a morte de Jim Morrison. Vale lembrar que naquele momento, tudo o que o cantor fazia atraía a atenção dos tabloides, o que só servia para deixá-lo ainda mais incontrolável. Para começar, ele chegou 1 hora atrasado, deixando a plateia impaciente. Aliás, havia quase o dobro de pessoas na casa de shows do que o permitido. Em certo momento, Morrison começou a ofender os espectadores e os estimulou a subirem no palco, o que fez a polícia ficar alerta. A partir daí, ninguém chega a um acordo sobre o que rolou. Testemunhas juram que o cantor tirou a camisa e convidou os fãs a fazerem o mesmo, e teria provocado com frases como: "Vocês não vieram pela música, mas por outra coisa, não é mesmo?" E foi nessa hora que ele teria mostrado o pênis. Mas tanto Morrison como a banda negaram veementemente que tenha chegado a esse ponto. O tecladista Ray Manzarek chegou a falar que houve algum tipo de alucinação coletiva. Mesmo assim, os testemunhos levaram o xerife a dar ordem de prisão a Morrison, que foi condenado a 6 meses de cadeia. Ele pagou $50 mil de fiança e começou a preparar sua defesa, mas morreu antes de o caso ser concluído. E acredite, Jim Morrison teve sua redenção muitos anos depois. Somente em 2010, ele recebeu o perdão oficial do governador da Flórida. A capa do último álbum de estúdio do The Doors, de 1971, é a única que não traz Jim Morrison destacado em relação aos demais integrantes. Isso porque o cantor estava insatisfeito de ter sua imagem explorada pela gravadora Elektra Records, que apostava na beleza física dele para garantir mais vendas. É por isso que na foto de LA Woman,
ele está misturado aos colegas de banda e irreconhecível, barbudo, acima do peso e mais baixo do que os outros. Mas isso tem explicação. Morrison estava sentado num banquinho porque se encontrava bêbado demais para ficar em pé. Inclusive, tem uma garrafa de uísque aos seus pés, algo que a banda confirmou depois. Após as gravações de LA Woman e ainda sofrendo com o processo do incidente no show de Miami, Jim Morrison deixou Los Angeles e foi para Paris em março de 1971 para procurar novas inspirações. Essa foi a última ousadia do cantor, que estava vislumbrando outros tipos de arte e queria dar um tempo da mídia e do The Doors. Quando finalmente se mostrou disposto a voltar para fazer shows, a tragédia aconteceu. Em 3 de julho de 1971, ele foi encontrado morto na banheira de seu apartamento. Jim Morrison entrava assim para o Clube dos 27, dos artistas que morreram tragicamente nessa idade, do qual já faziam parte Jimi Hendrix, Janis Joplin e Brian Jones dos Rolling Stones. No entanto, embora as mortes desses três fossem devido a overdoses de drogas, Morrison faleceu de causas naturais, já que não foi realizada uma autópsia em seu corpo. Apesar da carreira curta, o legado de Jim Morrison se mantém vivo, na forma de um dos mais interessantes personagens que o rock já teve. This is the end, my